Essa é uma série de estudos bíblicos. O tema que estudaremos agora é: o que acontece quando morremos? Não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. A morte é um tema que tem fascinado e preocupado a humanidade ao longo de toda a história. Diversas filosofias e religiões oferecem suas próprias interpretações sobre este fenômeno inevitável, cada uma com sua visão particular sobre o que acontece após a vida terrena. Ao revisitar as civilizações antigas, percebemos que o desejo de superar a morte e alcançar algum tipo de vida após a morte é uma constante. Por exemplo, os antigos egípcios praticavam o embalsamento de seus faraós, uma técnica meticulosa que refletia a esperança de preservar o corpo para uma existência futura em outro plano. Talvez um reino espiritual onde continuariam a viver. No entanto, o que diz a Bíblia sobre a morte? Neste estudo, nos dedicaremos a explorar as Escrituras Sagradas para entender sua perspectiva sobre este tema profundamente humano. Convidamos você, leitor, a ter sua Bíblia à mão, pois ela será a única fonte de consulta e referência durante nossa discussão. Nosso objetivo é esclarecer o que as Escrituras ensinam sobre a doutrina da morte, sem intenção de criticar ou desmerecer as crenças de outras denominações religiosas que possam divergir da interpretação bíblica. Apesar de nossa interpretação ser diferente da maioria das interpretações cristãs, ela é totalmente bíblica e coerente. Convidamos que você assista até o final. Ao lermos o relato da criação do mundo em Gênesis capítulo 1, notamos algo interessante. Deus, após ter criado todos os seres viventes e todo o ambiente pelo poder de sua palavra, criou o homem à sua imagem e semelhança, coroando seu processo de criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. O homem foi formado pelo corpo, mais o fôlego, dado por Deus. Somente com a combinação desses dois elementos faz do homem uma alma vivente. Da mesma maneira que uma lâmpada nos dá a luz por meio da combinação dos elementos. Lâmpada, simbolizando o corpo, e a eletricidade, simbolizando o fôlego de vida ou o espírito. Ao combiná-los, o homem passa a ser uma alma vivente. Note que o ser humano é uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. Deus, em sua infinita bondade e onipotência, criou um mundo imaculado, livre de dor, morte e sofrimento. O ser humano, recém-criado, desfrutava da imortalidade, um presente divino. Conforme ensinamentos bíblicos, especificamente em Romanos 6, verso 23, as consequências do pecado são a morte. Como o pecado ainda não havia marcado sua presença na terra, o homem possuía o direito à imortalidade. Mas avançando no relato bíblico, percebemos que o homem pecou e, como consequência, perdeu esse presente dado por Deus. Leia em Gênesis capítulo 3. Dessa maneira, o homem passou a ser mortal. Assim diz o Senhor: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Isaías 51, verso 12. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. A Bíblia relata que aqueles que morrem voltam para o pó da terra. Eclesiastes 12, verso 7. A Bíblia compara aqueles que morrem como aqueles que dormem. Ou seja, a morte é comparada a um sono. Leia em João 11, versos 11 até 14. 1 Coríntios 15, verso 20 e também em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. O homem pecou contra Deus, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Para nos resgatar da morte eterna, Cristo se sacrificou por nós na cruz. João 3, verso 16. Cristo assumiu nossa culpa. Por isso, a salvação é pela graça. Efésios 2, versos 8 e 9. Ou seja, não é pelas obras. Se pudéssemos ter outras vidas, não haveria necessidade de Cristo morrer na cruz, pois a salvação através de nossos próprios méritos. Se pudéssemos nascer novamente, estaríamos anulando a cruz de Cristo.
Pelo fato de sermos pecadores, nossa esperança está na ressurreição. Leia em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18. Os mortos têm consciência? Podem se comunicar com os vivos? A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em Salmos 6, verso 5 também nos diz: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ora, se eu estivesse consciente após a morte, o ser que eu mais lembraria seria Deus, não é verdade? Mas a Bíblia diz que na morte não há recordação de Deus. Fica claro que não há consciência após a morte, e muito menos a comunicação dos mortos com os vivos. O próprio Deus abomina aqueles que se comunicam com os mortos. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Deuteronômio 18, verso 11. Deus abomina tal prática, visto que tais influências são dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Já abordamos esse assunto no tema sobre a origem do mal. Se for necessário, assista novamente. Agora iremos analisar algumas passagens bíblicas que poderiam nos levar a entender que todos os que morrem permaneceriam conscientes em algum local, seja no inferno, no céu ou em algum estado intermediário. Gênesis 35, verso 18 afirma que sai a alma de Raquel depois da morte dela. Será que o ser humano tem uma alma que se separa do corpo? Teria ela ido viver em outro plano? O termo alma pode ser traduzido de várias maneiras nas Escrituras. Precisamos analisar o contexto do verso para obtermos o melhor significado e jamais os conceitos gregos para a palavra. Quando lemos a Bíblia na Nova Versão Internacional, percebemos que o termo alma já foi corretamente traduzido por vida, inclusive no texto de 1 Reis 17, verso 21. Veja como o texto foi traduzido, já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo. Portanto, a palavra alma em Gênesis 35 se refere à vida. Mais alguns textos. Ao lermos Filipenses 1, verso 23, e 2 Coríntios 5, verso 8, Paulo narra que ao morrer estaria com Cristo. O texto de Filipenses diz: ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Muitos pegam esse verso e dizem ser uma prova de que Paulo, ao morrer, iria estar com Cristo. Mas devemos analisar alguns aspectos. Quando Paulo diz que desejava partir, realmente está falando da morte. Mas o estar com Cristo não se refere logo após o momento de sua morte. O próprio apóstolo responde quando será esse estar com Cristo. Ao lermos 2 Timóteo 4:8 vemos: já agora a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. O contexto trata da volta de Jesus, e Paulo claramente mostra que receberá a coroa somente na volta de Jesus, por conta da ressurreição, conforme 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Já em 2 Coríntios 5, verso 8, diz: deixar o corpo e habitar com Cristo. Estaria Paulo dizendo que estaria com o Senhor em espírito, sem corpo? Estaria Paulo ratificando as doutrinas gregas de que o corpo é a prisão da alma? Devemos lembrar de ler todo o contexto. Notamos a partir do verso 1 que se trata de duas casas: o corpo glorificado, casa celestial, e corpo carnal, casa terrestre. Paulo quer dizer na realidade que espera ser revestido de nossa habitação celestial, que é o corpo glorificado. Isso está de acordo com 1 Coríntios 15, versos 52. Não se refere ao corpo e espírito separados, pois se assim fosse a Bíblia, entraria em contradição, pois em Gênesis 2, 2:7, diz que o homem é uma alma vivente, composto do corpo acrescido ao fôlego de vida,
dado por Deus, e não que ele tenha uma alma que sai do corpo. Como entender Mateus 10, verso 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, verso 28. Está mencionando que a alma é imortal, independente de haver um corpo? Para iniciar nossa análise, devemos lembrar que, de acordo com a Bíblia, a palavra alma possui diversos significados como vida, Gênesis 2, verso 7, emoções, Jó 30, verso 25, sangue, Gênesis 9, verso 4, entre outros. E como saber qual o sentido a ser usado? Simples, basta ler o contexto. Porém, o sentido primário de alma encontra-se em Gênesis 2, verso 7, ou seja, significa vida. No caso do texto de Mateus 10, verso 28, é interessante observar que o próprio texto não apoia a doutrina da imortalidade natural da alma. Veja, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Note que tanto o corpo quanto a alma serão destruídas. Assim, a doutrina que diz que haverá um tormento eterno das almas dos ímpios parece não fazer sentido. Um outro detalhe a ser observado está no verso 39. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde sua vida por minha causa me encontrará. A palavra vida que aparece nesse verso é a mesma do verso 28, mas por uma questão de tradução, optou-se para não repeti-la. Assim, o significado do verso 28 pode ser entendido da seguinte forma: Não temam os seres humanos que podem até matar seu corpo, mas que não têm poder de tirar a vida eterna, pois apenas Deus tem esse poder. Esse texto é prova de que Deus é que tem o poder soberano sobre a vida humana. Que por mais que os homens venham a tirar nossa vida terrestre, temos a vida eterna dada por Deus. Finalizaremos com mais um texto. Há outros você pode ler depois em nosso site. Vejamos agora um texto no qual Cristo supostamente teria dito ao ladrão na cruz que ambos estariam no céu no mesmo dia. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Apesar da maioria dos cristãos, que na realidade são imortalistas, entendem que o ladrão e Jesus foram ao paraíso no mesmo dia. Porém, temos uma análise diferente desse texto. Nós cremos que ambos não foram diretamente para o paraíso naquele dia. Alguns pontos nos levam a essa conclusão. Veja, falando sobre a ressurreição de Jesus no domingo pela manhã, João 20, verso 17 diz: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ou seja, Cristo foi morto na sexta, descansou na sepultura no sábado e havia ressuscitado no domingo. Portanto, ainda não tinha ido ao paraíso. Nem ele, nem o ladrão na cruz. Outro fator. Vimos anteriormente vários textos que nos dão sustentação de que, ao morrer, o ser humano naturalmente volta ao pó da terra, como se fosse um sono inconsciente. Lá aguarda a ressurreição. Se o texto de Lucas estiver ensinando o contrário, a Bíblia entra em contradição. Dessa maneira, entendemos que a melhor tradução para esse texto de Lucas seria: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O teólogo e arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, publicou uma tese de doutorado baseado nesse texto. Caso você queira se aprofundar, pode pesquisar na internet. Estamos finalizando mais um estudo. Percebemos que, devido à nossa natureza pecaminosa, estamos destinados à morte. Porém, Cristo nos resgatou da morte eterna. Por seu grande sacrifício na cruz, temos acesso à vida eterna. Mesmo sujeitos à morte natural, quando Jesus retornar e arrebatar seus filhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão glorificados, e juntos estaremos com Cristo. Sem dúvida, a vida eterna é o maior presente que Jesus poderia nos dar. Deus o abençoe. Agradecemos por sua atenção. Para mais informações sobre esse tema, leia o estudo completo no site explorandoabiblia.com. Deus o abençoe.